Uma história de conflito, raízes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia não é uma erupção repentina. É uma luta profunda, alimentada pela história e pela geopolítica. Imagine um passado compartilhado, entrelaçado por séculos. Agora, imagine esse passado fraturado por disputas territoriais, ambições políticas e um choque de identidades. Este é o cerne do conflito Rússia-Ucrânia. A Ucrânia, que já fez parte da União Soviética, experimentou a independência em 1991. No entanto, seus laços com a Rússia permaneceram fortes, uma tapeçaria complexa de parentesco e tensão. A Rússia, desejando seu antigo domínio, via a Ucrânia como uma peça fundamental no tabuleiro de xadrez geopolítico. A Ucrânia, buscando seu próprio caminho, inclinou-se para o Ocidente, alimentando ainda mais as ansiedades da Rússia. A anexação da Crimeia em 2014 foi um tiro de aviso. O apoio da Rússia aos separatistas no leste da Ucrânia colocou mais lenha na fogueira. Esses eventos não foram incidentes isolados. Eles foram tremores, prenunciando o terremoto que estava por vir. O mundo observava com a respiração suspensa. A pergunta não era se, mas quando a tensão iria transbordar. A resposta veio em 2022, com consequências que reverberariam por todo o globo. Uma história de conflito, raízes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia não é uma erupção repentina. É uma luta profunda, alimentada pela história e pela geopolítica. Imagine um passado compartilhado, entrelaçado por séculos. Agora, imagine esse passado fraturado por disputas territoriais, ambições políticas e um choque de identidades. Este é o cerne do conflito Rússia-Ucrânia. A Ucrânia, que já fez parte da União Soviética, experimentou a independência em 1991. No entanto, seus laços com a Rússia permaneceram fortes, uma tapeçaria complexa de parentesco e tensão. A Rússia, desejando seu antigo domínio, via a Ucrânia como uma peça fundamental no tabuleiro de xadrez geopolítico. A Ucrânia, buscando seu próprio caminho, inclinou-se para o Ocidente, alimentando ainda mais as ansiedades da Rússia. A anexação da Crimeia em 2014 foi um tiro de aviso. O apoio da Rússia aos separatistas no leste da Ucrânia colocou mais lenha na fogueira. Esses eventos não foram incidentes isolados. Eles foram tremores, prenunciando o terremoto que estava por vir. O mundo observava com a respiração suspensa. A pergunta não era se, mas quando a tensão iria transbordar. A resposta veio em 2022, com consequências que reverberariam por todo o globo. A tempestade se forma, a invasão russa da Ucrânia, 24 de fevereiro de 2022. Esta data ficará para sempre gravada na memória do nosso mundo. Foi o dia em que a Rússia estilhaçou a paz frágil no leste europeu. Foi o dia em que o mundo assistiu incrédulo enquanto tanques russos cruzavam a fronteira com a Ucrânia. A invasão foi rápida, brutal e calculada. Ataques aéreos choveram sobre cidades ucranianas, visando instalações militares e infraestrutura civil. O rugido das explosões ecoou por toda a terra, uma sinfonia aterrorizante de destruição. O mundo assistiu horrorizado enquanto imagens de famílias fugindo e cidades devastadas enchiam nossas telas. A máquina de propaganda do Kremlin entrou em ação, tentando justificar o injustificável. Eles chamaram de Operação Militar Especial, um eufemismo para mascarar a fria realidade da guerra. Mas o mundo não se deixou enganar pelas mentiras. Isso era uma invasão, uma violação flagrante da soberania da Ucrânia, um desafio aos próprios princípios do direito internacional. O mundo responde. Sanções e suporte contra a agressão. O mundo respondeu à agressão da Rússia com uma voz unida, um coro retumbante de condenação. Governos denunciaram a invasão, prometendo ações rápidas e decisivas.
Os Estados Unidos, a União Europeia e seus aliados agiram em uníssono, impondo sanções severas à economia russa. Instituições financeiras foram alvos, isolando a Rússia do sistema financeiro global. Oligarcas, antes intocáveis em sua riqueza e poder, viram seus bens congelados, seus impérios ruindo. As sanções foram elaboradas para infligir o máximo de dano à economia russa, para pressionar Putin a reconsiderar seu curso desastroso. Mas a resposta do mundo foi além das sanções. A ajuda militar fluiu para a Ucrânia, reforçando suas defesas contra o ataque russo. Armas, munições e inteligência chegaram em massa, um salva-vidas para uma nação lutando por sua sobrevivência. A mensagem era clara: o mundo estava com a Ucrânia. Uma nação desafiadora, batalhas-chave e resistência ucraniana. A invasão russa pretendia ser um golpe rápido e decisivo, uma guerra relâmpago que colocaria a Ucrânia de joelhos. Mas o Kremlin subestimou o espírito do povo ucraniano. Em vez de capitulação, eles encontraram resistência feroz, uma determinação de defender sua pátria até a morte. Cidades-chave tornaram-se campos de batalha, cada uma delas um testemunho da resiliência ucraniana. Kiev, a capital, resistiu desafiadoramente ao ataque russo. Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, suportou bombardeios implacáveis, suas ruas transformadas em um labirinto de escombros e resistência. Mariupol, uma cidade portuária estratégica, tornou-se um símbolo da resistência ucraniana. Em menor número e com menos armas, os soldados ucranianos resistiram por semanas, sua coragem uma inspiração para o mundo. A cidade foi reduzida a escombros, mas o espírito de seus defensores permaneceu inabalável. O povo ucraniano, armado com amor por seu país e um desejo ardente de liberdade, estava provando ser um inimigo formidável. Seção 5. Uma catástrofe humanitária. Deslocamento e sofrimento na Ucrânia. A guerra na Ucrânia não é apenas um conflito de tanques e mísseis. É uma tragédia humana de proporções inimagináveis. Milhões foram expulsos de suas casas, buscando refúgio da violência implacável. Famílias foram dilaceradas, suas vidas destruídas pela brutalidade indiscriminada da guerra. As imagens são de partir o coração. Filas intermináveis de refugiados, seus rostos marcados pelo medo e pela incerteza, carregando seus parcos pertences, a soma total de suas vidas destruídas. Os idosos e enfermos, lutando para fugir da violência. Crianças, sua inocência roubada pela guerra, seus olhos refletindo os horrores que testemunharam. As Nações Unidas estimam que mais de 10 milhões de ucranianos foram deslocados, um número impressionante que representa a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo respondeu com uma onda de apoio, mas as necessidades são imensas e o sofrimento continua. Seção 6. O campo de batalha da informação, propaganda e a guerra de narrativas. Na era das mídias sociais, a informação é uma arma, e a guerra na Ucrânia está sendo travada nas linhas de frente digitais tão ferozmente quanto no campo de batalha físico. Ambos os lados estão engajados em uma guerra de informação implacável, competindo pelos corações e mentes da comunidade global. A Rússia desencadeou um dilúvio de propaganda, uma enxurrada tóxica de desinformação destinada a obscurecer a verdade e semear confusão. Os meios de comunicação controlados pelo Estado produzem um fluxo constante de mentiras, retratando a invasão como uma operação de libertação, uma resposta necessária a uma ameaça fabricada. As plataformas de mídia social tornaram-se câmaras de eco, amplificando a verdade e a falsidade. O grande volume de informações pode ser avassalador, tornando difícil separar o fato da ficção. Esta guerra de informação não é apenas sobre moldar a opinião pública, é sobre minar a confiança, corroer os próprios fundamentos da verdade e da responsabilização.
Seção 7. Ondas de choque econômicas globais. Energia, inflação e incerteza. A guerra na Ucrânia não é um conflito distante com consequências localizadas. Seus impactos estão sendo sentidos em todo o mundo, perturbando o delicado equilíbrio da economia global. Os preços da energia dispararam, enviando ondas de choque por todos os setores, do transporte à indústria. A Rússia, um importante exportador de energia, usou seus recursos energéticos como arma, usando-os como alavanca contra o Ocidente. As sanções impostas à Rússia perturbaram ainda mais os mercados de energia, criando uma tempestade perfeita de restrições de oferta e volatilidade de preços. As consequências econômicas vão muito além da energia. As cadeias de suprimentos globais, já tensionadas pela pandemia de Covid-19, foram ainda mais desorganizadas. A inflação, um ladrão silencioso, está corroendo o poder de compra dos consumidores, alimentando a ansiedade econômica e a incerteza. O mundo está enfrentando uma confluência de crises, cujas consequências a longo prazo ainda precisam ser totalmente compreendidas. Seção 8. O caminho incerto à frente. Diplomacia, escalada e o futuro. À medida que a guerra na Ucrânia se arrasta, o futuro permanece envolto em incerteza. Os esforços diplomáticos para negociar um cessar-fogo vacilaram e estagnaram, falhando em superar o abismo entre as partes em guerra. O espectro da escalada paira grande, lançando uma longa sombra sobre qualquer esperança de uma resolução rápida. O conflito já se espalhou para o domínio cibernético, com ataques cibernéticos visando infraestrutura crítica e instituições governamentais. O uso de armas químicas ou nucleares, antes impensável, não pode mais ser descartado como mera hipérbole. As apostas são incrivelmente altas, com o potencial de erro de cálculo ou escalada, levando a consequências inimagináveis. A guerra na Ucrânia é um lembrete gritante da fragilidade da paz, da ameaça sempre presente de conflito em um mundo dividido por tensões geopolíticas e divisões ideológicas. É um chamado à ação, um apelo à diplomacia, ao diálogo, a um compromisso renovado com a paz e a segurança. O futuro está em jogo, e as escolhas que fizermos hoje determinarão o curso da história.